E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Professor Jefferson na área do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, nós vamos continuar estudando hoje função polinomial do segundo grau, certo? Ainda é o nosso tema geral, que é o tema do capítulo 6, certo? Função polinomial do segundo grau, conhecida também como função quadrática, ok? Então, quando um dia na vida, por aí, vocês ouvirem falar de função polinomial do segundo grau, ou ouvirem falar de função quadrática, vocês lembrem: ah, eu já ouvi isso aí lá no nono ano com o professor Jefferson, rapaz, nós estudamos isso aí, que é a mesma coisa da equação do segundo grau, porém, quando se fala em função, geralmente está relacionado com alguma coisa de gráfico, ou valores de f de x, ou g de x, ou h de x, dependendo de como seja lá a função. E aí vai falar de pares ordenados e aquele negócio todo, então vocês vão, né, interligando aí as ideias, tá bom, pessoal? Então, função polinomial do segundo grau, ou então função quadrática, beleza? Aqui só recapitulando o nosso planejamento, certo? Que eu dei até as dicas para vocês. Façam as atividades de casa, ó, que são 30 questões, retiradas do capítulo 6 e do capítulo 7, ou dos capítulos 6 e 7, certo? Aí você vai tirar 30 questões. Eu dei uma dica, né? Faça 5 questões por dia de aula de matemática, certo? Já é para você ter feito 5, né, na aula passada. E aí hoje você faz mais 5. E por aí vai. Nós estamos aqui dia 7, sexta-feira, né? Vamos estudar na página 128 a 137, esse é o nosso plano. E aí vai fazendo isso, tá bom? Vai resolvendo logo 5 questões. Porque no final da história, quando chegar no dia 21 aqui, tu faz as últimas 5, cerrou, fica tranquilo, beleza? E eu te dei a dica aqui como é que você faz para referenciar as questões, né? Ó, primeira questão, aí se tiver alternativa, aí tu coloca, primeira questão A. Tu tirou de onde? Da página 122, questão 3, item A, por exemplo, né? Ou então se não tem item A e B, tu vai e coloca lá, ó. Ah, é a questão 2 ou é a questão 10, conforme a sequência que tu esteja fazendo. Aí tu coloca a referência de onde foi que tu tirou a questão. Na página 122, questão 1. E tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos estudar alguns pontos aqui, certo? E vamos começar. Vamos iniciar aqui a nossa aventura de hoje. Beleza? Assunto bem tranquilo, pessoal. Como eu tenho falado, a função de segundo grau é bem parecida com a equação de segundo grau, né? Se você aprendeu a equação de segundo grau, função de segundo grau vai ser de boa, vai ser tranquilo e calmo. Aí o seguinte, ó, hoje nós vamos estudar, nós já estudamos o que é uma função, né? Polinomial de segundo grau. Eita, quando a gente começa a gravar a aula, aí começa os carros de som passando, ó. Aí estudamos também representação gráfica, né, das funções. Show de bola. Aí vimos até lá no GeoGebra e tal, as representações gráficas, tudo bem direitinho, não foi? Vimos aquela ideia de quando o A é maior do que zero, quando o coeficiente A é maior do que zero, né, com cavidade voltada para cima, com cavidade da parábola, né? Só revisando um pouquinho aqui, ó, quando o A é maior do que zero, com cavidade da parábola para cima, né? Se o A for menor que zero, com cavidade para baixo. Aí tem a ideia do delta, né? Se o delta for maior que zero, aí vai cortar o eixo x em 2 pontos, né? Se o delta for igual a zero, corta o eixo x em 1 ponto, né? E quando o delta é menor que zero, não corta o eixo x. X em 0 ponto. Vou colocar assim. Um resumozinho aqui, né? Só para a gente recordar aí, ó. Delta maior que zero, x em 2 pontos. Delta igual a zero, x em 1 ponto. E o delta menor que zero, x em 0 ponto. Ou seja, em nenhum. Show de bola? Entendido, né? Essa revisãozinha aí só pra gente esquentar aqui o raciocínio. Beleza? Foi basicamente isso que nós vimos na aula passada, certo? Só que com bastante detalhes. Mostrei no gráfico lá pra vocês e tal. Mostrei que o termo independente da função indica onde o gráfico vai cortar o eixo Y, lembram disso?
Se eu tiver uma função, por exemplo, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. O termo independente é esse, ó, mais 3. Então esse termo independente indica onde o gráfico da função vai cortar o eixo y. Beleza? Muito bem. Então só algumas dicasinhas aí, né? De básicas para a gente recordar o que estudamos na aula passada. Tá bom? Vou apagar aqui e vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte. Um deles é você calcular o zero da função. Ó. Zero. Certo? Ou raízes. Vou colocar aqui zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau. Da função polinomial do segundo grau. Beleza? Então é o seguinte. Como é que você encontra o zero da função? Rapaz, é muito simples, ó. Eu tenho a função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Um exemplo, né? Aí eu peço lá na questão da prova, encontre o zero da função. Ele já está dizendo aqui, ó, que zero é a mesma coisa das raízes. Então você vai encontrar as raízes da função, ou seja, você vai encontrar os valores de x quando o f de x for zero. Ó. Você tem que igualar o f de x a zero. Então, papai, o que tu vai fazer é uma equação de segundo grau, entendeu? É simples assim. Às vezes você vê zeros ou raízes, vala meu Deus do céu, e agora? O que eu farei da minha vida? Aí Chapolin Colorado vem, né? Não contavam com a minha astúcia. Aí você simplesmente iguala a zero, papai, ó. Encontre os zeros ou raízes. Ah, professor, peguei a dica que o senhor deu. É só transformar numa equação do segundo grau. Igual a zero, entendeu? Você vai igualar a sua função a zero. Você vai encontrar as raízes da equação, ou seja, os valores de x. Só isso. Quando falar em zero ou raiz da função, aí você iguala a zero, a função, para encontrar os valores de x. Só isso. Não tem nem muito que enrolar não, pessoal. Aí é bem tranquilo, certo? Ah, professor, eu compreendi. Então isso aí é sossegado, né? Muito bem. Aí, pessoal, vai seguir aquelas mesmas regras que nós falávamos na equação do segundo grau, lembra? Ó, se o delta, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Se o delta for maior do que zero, aí eu tenho duas raízes. Eu tenho duas raízes. Certo? Tenho duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes, ok? Se o delta for igual a zero, aí eu tenho duas raízes reais iguais. Ou seja, praticamente eu tenho como se fosse só uma raiz, né? A teoria gosta de falar essa história de duas raízes reais, é porque quando você encontrar lá o x1, ele vai ser igual ao x2, certo? É por isso que ele já tem duas raízes reais iguais, ou seja, ele vai tocar o eixo x no mesmo ponto, isso identificando que as duas raízes são iguais. Aí por que ele traz essa teoria, que são duas raízes? Porque é uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau vai ter duas raízes, certo? Ou vai ter duas raízes distintas, ou duas raízes reais iguais, ou nenhuma raiz real, né? Nesse último caso, quando o delta for menor do que zero. Não tem raiz real, certo? Então essa mesma regrinha do delta
que nós estudamos na equação de segundo grau, lembram? É a mesma regra para a função do segundo grau, mesma coisa, beleza? Eu penso, pessoal, o seguinte, ó, só um pensamento, vamos bater um papo legal aqui, ó. Na equação de segundo grau, você aprende a base para a função, porque é o seguinte, a função de segundo grau ela é mais abrangente do que a equação, por quê? Porque na equação tu simplesmente iguala a zero, show de bola. Na função tem características diferentes. Em que sentido? Tu pode igualar a zero quando tu quiser encontrar as raízes da função, show de bola. E tu pode não igualar a zero quando, por exemplo, te dão os valores de x e tu quer encontrar os valores de y. Certo? Então essa é a diferença. É o que eu entendo pela diferença de equação de segundo grau para a função de segundo grau, é só isso. Você pode observar que os detalhes são os mesmos. São os mesmos detalhes. Quando o delta é maior que zero, igual a zero ou menor que zero, são as mesmas definições que nós vimos lá na equação de segundo grau. Quando nós igualamos a zero, eu vou resolver do mesmo jeito. Como é que eu vou encontrar os valores de x, professor? Como é que eu encontro as raízes? Mesmo jeito, encontrando delta. Depois tu encontra delta, aí tu aplica naquela forma de Bhaskara. Ou então utiliza soma e produto, ou utiliza termo e evidência, se não tiver o C, né? Não tiver o coeficiente, o termo independente, vai usar termo e evidência. Se tu não tiver essa parcela do meio aqui, o coeficiente B, aí tu pode trabalhar pela forma da raiz quadrada, lembra? Tinha todas essas formas que nós resolvemos, né? Ou pode trabalhar pelo trinômio quadrado perfeito. Então tem as várias formas de tu resolver uma equação de segundo grau. Então, quando tu quer encontrar as raízes, tu pode utilizar qualquer um daqueles artifícios que nós utilizamos na equação de segundo grau. Show de bola. Aí é tranquilo, sossegado, certo? Beleza, pessoal? Entendido isso aí, né? Show de bola. Aí o seguinte, zero raiz da função é só isso, mais nada além disso, certo? É só igualar a zero e encontrar os valores de x utilizando Bhaskara ou aqueles outros métodos. Acabou. Somente isso. Aí, pessoal, seguinte. Eu vou fazer só um exemplozinho aqui para vocês entenderem a ideia. Ó, um exemplo, né? O exemplo dessa de encontrar as raízes da função. Ó. Eu já coloquei um exemplo aqui, né? Dessa função, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Como é que eu vou encontrar as raízes? Só relembrando, né? A fórmulazinha é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é Bhaskara, né? Lembra de Bhaskara? Pois é, o cara muito legal, gente boa. Vamos utilizar ele, ó. Aí delta, pessoal, é b ao quadrado menos 4ac, não é não? Muito bem. Então, quem é o meu A aqui, ó? O A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Então é só substituir aqui, ó. Delta vai ser igual. Quem é B? Menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 6. Então aqui, ó, vamos encontrar delta. Delta vai ser igual a 25, que é o menos 5 ao quadrado, dá 25. Menos, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Fiz o jogo de sinal, ó. Menos com mais, menos com mais, menos. Delta vai ser igual a 1, né? E eu gosto de encontrar a raiz de delta aqui logo. Raiz de 1, né? Que é igual a 1. Já encontrei a raiz de delta. Aí eu venho para essa formulazinha aqui, ó. Vou mudar de cor aqui para ver se não confunde muito vocês aí. Ó. X vai ser igual menos b, né? Quem é b? Menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Quem é raiz de delta? É 1. Dividido por 2 que multiplica a. O a é 1. Aí x vai ser igual. Menos com menos dá mais. Fica 5. Mais ou menos 1 sobre 2, né? 2 vezes 1, 2. Aí aqui eu encontro x1 e aqui eu encontro x2. São as minhas raízes da equação de segundo grau. A minha função, vamos utilizar a linguagem atual, que é a mesma coisa, né? Equação, função, como eu estou igualando a zero, se tornou uma equação de segundo grau. Aí aqui, ó, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3.
5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Encontrei as minhas raízes. Show de bola? Então, o que é que isso significa, pessoal? Significa o seguinte, ó. Meu delta é maior do que zero, ó. Prestar atenção na observação. Se o meu delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais distintas. Está aqui a prova, encontrei duas raízes reais. Quando eu for para o plano cartesiano, papai, ó, o meu coeficiente aqui é 6, né? Ó, o meu termo independente não é 6. Então aqui no eixo Y, ó, a parábola vai cortar bem aqui no 6, né? Aí eu posso fazer a parábola assim, ó. Não tá bem igualzinho não, mas é só para você perceber a ideia, ó, que é o eixo X, o eixo Y. Eu já sei que ele vai cortar no 6, porque tá aqui. E aqui, ó, vocês lembram da aula passada que eu disse que quando o delta é maior do que zero, o gráfico da função, ou seja, a parábola, corta o eixo X em 2 pontos? Por isso que tem duas raízes reais distintas, porque ele vai cortar o eixo X em 2 pontos diferentes. Aí corta no ponto 2, ó, e corta no ponto 3. Aqui eu já estou mostrando para vocês a representação gráfica de uma função quando você encontra as raízes, certo? Eu quero encontrar as raízes da função do segundo grau. Show de bola, encontrou as raízes, você já tem a noção de como é mais ou menos o gráfico. Professor, e por que ela é assim, professor? Com as pernas para cima, como diz a história, né? É porque o A é maior do que zero. E o delta também maior do que zero. Quando o A é maior do que zero, com cavidade para cima. Delta maior que zero, corta o eixo X em 2 pontos. Entenderam aí? Professor, quer dizer que se o X fosse negativo, as pernas iam ser para baixo? Muito bem. Estou usando assim essa linguagem, pessoal, bem popular, né? Para a gente gravar aí. Mas com cavidade para baixo, certo? As pernas para baixo. Tá bom, pessoal? Entenderam aí, né? Essa ideia? Se ficar alguma dúvida, vocês perguntam, né? É bem tranquilo. Bem simples. Certo? Aí esse passo a passo que tem aí, ó, vocês podem olhar que tem os exemplos aí, letra A, né? Letra B e tal. Aí você é só dar uma resolvida aí. E se tem alguma dúvida, você me pergunta aí, certo? Porque na letra A, por exemplo, ele diz só assim, ó, seja a função f de x, x ao quadrado, menos 6x mais 5. Verifique se os números 1 e 5 representam as raízes dessa função. Aí você vai só igualar a zero, certo? E vai ver se as raízes são realmente 1 e 5. Só isso. Entendeu? Não tem segredo não. E aí você também, o outro método que ele está utilizando aí é você substituir, né? Pelo 1, onde tem o x você coloca o 1, ou então coloca o 5 e vê se dá 0. Professor, não entendi nada. Vou fazer para ti. Ó, na página 128, certo? Página 128. Você tem aí letra A. Certo? Tá só assim, página 128A. Certo? Aí tem dizendo aí, ó, seja a função, aí ele te dá a função, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, menos 6x mais 5. Show? Aí ele diz assim, ó, verifique se os números 1 e 5 representam as raízes dessa equação. Então ele está te propondo a ideia de que x1 é 1 e de que x2 é 5. Essa aqui é a proposta dele. Aí te pergunta, verifique se é. O que é que tu pode fazer? F de 1, x1, né, 1, vamos utilizar o x1 primeiro. Tu pode até fazer assim, para ficar mais formal, ó. F de x1 vai ser igual ao x1 ao quadrado menos 6x1 mais 5. Por que eu estou colocando assim, ó, x1, x1, x1? Porque tu vai utilizar primeiro esse, certo? Estou utilizando aqui esse exemplo. Então vamos lá. Quem é x1? É 1. Então vou colocar f de 1 vai ser igual. Quem é o x1? É 1 ao quadrado. Menos 6 que multiplica. x1 é 1 mais 5. Para que, preste bastante atenção, para que o 1 seja raiz da função,
o que é que tem que acontecer com o f aqui, ó? Tem que zerar, não? Tem que dar zero. Lembra que nós falamos aqui, ó? Esse f de x aqui, ó, tem que ser zero. Então, para que o 1, nesse exemplo, ó, como ele deu o valor aqui, para que o 1 seja raiz da função, o resultado dessa solução aqui, ó, tem que dar zero, certo? Porque o f tem que dar zero aqui. A função no final tem que dar zero. Se der zero, o 1 é uma das raízes. Show de bola? Entendido, né? Então vamos lá. 1 ao quadrado é 1 menos 6 vezes 1, 6 mais 5. F de 1 vai ser igual 1 menos 6 dá menos 5, né? Mais 5. F de 1 vai ser igual menos 5 mais 5, 0. Bateu. Deu certo, ó. Então o 1 é sim uma das raízes dessa função. Show de bola. Vamos analisar agora o f de x2. Fazer bem formal aqui, ó. F de x2 agora vai ser igual a x2 ao quadrado menos 6x2 mais 5. Lembrando que o x2 é esse valor aqui, ó. Vai ser 5 agora. F de 5 vai ser igual a 5 ao quadrado menos 6 que multiplica 5 mais 5. Se lembra, onde tem x2 eu estou colocando 5. F de 5 vai ser igual a 5 ao quadrado é 25 menos 5 vezes 6 dá 30 mais 5. F de 5 vai ser igual a 25 menos 30 dá menos 5 mais 5. E f de 5 vai ser igual a 0. Também deu certo, ó. Também zerou. Então, se deu 0, esses valores realmente são raiz da equação, da função. Show de bola, entenderam? Então, na prova pode acontecer isso. Ele te dá os valores, aí diz, verifique se esses valores são raiz da função. Aí tu, aí, e agora me bananei todinho. Não, cara. Tu só substitui lá, ó, na função e vê se dá 0. Se der 0, é porque esse valor aqui, ó, é realmente uma das raízes da função. Se não der 0, aí não é. Entendeu? Que para ser raiz, a função tem que dar 0 no final. O resultado da função tem que ser 0. Show de bola? É só isso. Tranquilidade. E aí, para a gente brincar um pouquinho, eu vou abrir o GeoGebra aqui para a gente visualizar essas funções lá. Certo? Beleza? Aí, galerinha, estamos aqui no GeoGebra agora, né? Agora vamos ver o comportamento dessas funções aqui, certo? Aquela primeira lá foi x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. Muito bem. Vamos ver o comportamento dessas bichinhas aqui. Ó, pessoal, para dar esse zoom aqui, ó, eu só utilizo o mouse, ó. Eu tenho aquele mousezinho externo, né? Eu não uso o mouse do computador, não. Apesar que o meu do notebook também dá o zoom. Mas aqui é com aquele mousezinho, aí tem aquela bolinha do mouse, né? Aí eu vou rolando ela para cima, ó, aumenta o zoom, para baixo diminui o zoom. Aí tu observa aqui, ó, que é aquele mesmo esquema que eu falei na aula passada, ó. O termo independente que é 6, ó, é onde o gráfico da função corta o eixo y, beleza? Nós não encontramos duas raízes, não foi? 2 e 3, ó. Tá aqui, ó. Vou voltar lá para vocês verem. Ó, encontramos as duas. Tá vendo até o modelo que eu fiz aqui? Meio torto, mas faz parte. Ó, 2 e 3, certo? Vai cortar o eixo X no 2 e no 3. Beleza? Aí você observa que foi do mesmo jeito, ó. Cortou no eixo, o eixo X no ponto 2 e no ponto 3. Quer dizer que o 2 e o 3 são raízes ou zeros, que eles chamam zeros da função. Aí você me pergunta, professor, por que eles dizem zeros? Porque é o seguinte, o par ordenado aqui, ó, vai ser 2 e 0. E aqui vai ser 3 e 0. Por isso que chamam os zeros da função. Porque é onde a função vai ser 0. A função o que? O f de x. Ou seja, onde o y será 0. Entendeu? Por isso que chamam zeros da função. Ou seja, são os pontos onde a coordenada y será 0. Certo? Ah, professor, agora eu entendi porque que é 0 da função. Pois pronto.
que é aquele ponto ou aqueles pontos nos quais a coordenada y será 0. Show de bola? Entendido, né? Agora vamos ver o outro. A outra função, cadê? Tá aqui. X ao quadrado menos 6x mais 5. Ó, a outra foi essa daqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Aí, ó. Aí fica ligado, ó. Fica ligado. Só eu tô deixando as duas aqui para tu perceber a diferença. Tá vendo que a vermelhinha aqui corta o eixo y no 5, porque o termo independente é 5, ó. E as raízes são 1 e 5, né, ó? Aqui, ó, 1 e 5. Certo? 1 e 5. Certinho, né? Beleza, pessoal? Que foram as mesmas raízes propostas lá na questão, tá vendo? As raízes, ó, 1 e 5. Show de bola? Entendido aí, né? Eu tenho uma curiosidade aqui, pessoal. Eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês perceberem. Se eu diminuir esse valor de 6, diminuir ele para 4, o que é que acontece? Aí é que o delta vai ser menor que 0, né? Entendeu aí? Por que vai ser menor que 0, professor? Como é que o senhor sabe disso? O senhor nem calculou? É porque o gráfico da função não toca o eixo x, ó. Se ligou aí no movimento? Então o delta vai ser menor que 0. Beleza. Se eu colocar 5. Certo. Se eu colocar 5, ó, vai cortar lá no 5, do mesmo jeito. E aqui, ó, as raízes não serão exatas, né, ó. Aqui vai ser 1,30 e um bocado, vai dar fração aqui, né? Beleza. E se eu aumentar, vamos colocar aqui 10. Tô fazendo isso aqui para me ver, fazer o teste, ó. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo, ó, que quanto maior o coeficiente b, ó, mais longe, vamos dizer assim, vai o vértice. Tá vendo, ó, da parábola? Aqui veio no menos 20, ó. Certo? Aqui eu tô com o coeficiente b, ó, sendo 5, menos 5, né? O coeficiente b menos 5. Aqui eu tô com o coeficiente b menos 10, ó. Ele é menor, vamos dizer assim, o coeficiente b é menor, né? Então quanto menor o coeficiente b, ó, a parábola vai ser mais profunda, né? Ó, vamos dizer assim, o vértice dela vai ser menor. Quanto menor o b, menor o vértice, né? Show de bola. Porque o vértice está lá no menos 20, ó. Agora vamos fazer o seguinte. Só questão de curiosidade aqui. Eu tô fazendo só por curiosidade. Pra gente brincar aqui. Aqui era menos 6, né? Beleza. Vamos colocar uma com a concavidade para cima, pra gente ver a diferença. Então, menos x ao quadrado. Aí vou colocar menos 6x. Menos 6x. Mais 5. A mesma informação da de cima, só que agora com o a menor que 0. Coeficiente a menor que 0, pra gente observar. Concavidade ao contrário. Certo? Aí você já observa uma coisa, ó. As outras informações são as mesmas, ó. O mesmo coeficiente b, o mesmo coeficiente c, né? Show de bola. Só que aí, ó, você observa que é como se ele mantivesse a distância a partir do 5, ó. O 5 não é o termo independente? É, professor. Então é onde o gráfico corta o eixo y, né? Show de bola. Agora do eixo y aqui, do 5 até o ponto do vértice, tá? 4, né? Tem a diferença aqui de 9 unidades, né? Ó. Aqui tá cortando no 5. E o vértice dele, ó, tô analisando essa função aqui, ó. Essa função. Vou até apagar a verde, ó. Essa função. Então, do termo independente, que é o 5, até o vértice, ele teve 9 unidades de diferença. E para cima, a mesma coisa. 5, ó, para cima foi no 14, ó. 5 com 9 dá 14. Entendeu a ideia? Então ele vai pegar, pessoal, como se fosse uma diferença entre o termo independente, onde ele está cortando aqui, ó, para o vértice, ó, da parábola.
Aqui tá dando a diferença de 9. Eu não sei ainda essa questão da... Por que que deu 9, mas tranquilo. Só para tu entender a diferença, certo? Vamos mudar aqui, ó, para 10, como nós tínhamos feito o outro. Ó. A ideia é o quê? É que esse vértice ele vá bem lá para cima, né? Vamos ver se vai mesmo. Foi, ó. Foi pro 30. Ó. O 30. Naquela hora tinha ido até o 20 e pouco, não foi? Esse aqui, ó. Tinha ido até o 20, né? Vou colocar aqui menos 10 pra gente ver. Ó, ele foi até o 20. O 20 por quê? Preste atenção que é a mesma diferença, ó. Do 5 pro menos 20, tu tem uma diferença de 25 pontos, né, ó. 25 unidades aí. E aqui do 5 pro 30, tu tem 25 também, ó. Viu aí como é legal? Só uma curiosidade aqui, que eu tava com essa curiosidade, eu queria compartilhar com vocês ao vivo aqui, pra vocês verem como é legal. Isso aí, certo? Show de bola. Essa análise aí é legal, né, não? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos lá. Foi só curiosidade aqui, que eu sou meio curioso. É o que eu disse a você, eu fico brincando e tentando entender o movimento do que está acontecendo, certo? Eu fico brincando aí. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois vocês brincam fazendo assim, ó. E se aqui não for só x? Se aqui for 2x? O que é que vai acontecer? Ó. Tu viu que o vértice já diminuiu, ó. O vértice estava lá no 20, no menos 20, né, ó. Ele já veio pra cá, ó. Diminuiu o tamanho que eu tô dizendo assim, né? A diferença entre o termo independente aqui, onde ele corta aqui, que é o 5, para o vértice. Ele já diminuiu a diferença. Quer dizer que se eu aumentar aqui, ó, ele vai diminuir mais, ó. Vou colocar 5. Ó. Entendeu aí a ideia? Ele passou a ser 1, né, ó. 1. Aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1. Muito bem, muito bem. Vamos deixar assim. Curiosidades e curiosidades. Vão brincando, cara. Aproveitem essa ferramenta, né, do GeoGebra aqui e vão brincando aí e tentando entender o funcionamento da coisa, certo? Muito bem. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Que deu pra gente brincar um pouquinho, né? Vamos pra cá agora. Show de bola. Então vocês entenderam a questão do zero ou das raízes da função, né? É só igualar a função a zero, acabou essa história. Beleza? Esses outros exemplos que tem aí eu não vou fazer porque nós já fizemos algo parecido lá no GeoGebra, né? Que foi, atribuímos outros valores para a função e vimos o movimento da parábola, né? Para cima e para baixo. Aconteceu o caso lá em que o delta ficou menor que zero, quando a parábola não tocava o eixo X. E aconteceu o caso, agora por último, que tocou o eixo X só em um ponto, né? Que era o delta igual a zero. Beleza? Muito bem. Ó, pessoal, só recordando aqui um conceito que nós vimos lá quando estudamos a equação de segundo grau, foi a ideia de soma e produto. Vocês lembram, né? Soma e produto. Eu posso resolver esse mesmo problema aqui também, ó. Ele te deu as raízes, né? x1 e x2 e quer saber se são zeros da função, né? É uma outra forma de resolver. Aí você vai ver qual é que você acha melhor. Eu posso utilizar a metodologia de soma e produto e ver se dá a mesma coisa. Vocês lembram que a soma das raízes era igual a menos b sobre a? E lembra que o produto era c sobre a? Eu lembro, professor. Pois pronto. Ó. Aqui você resolve. Ó. Quem é b? B é menos 6, né? Então você vai fazer menos 6 sobre a, que é 1. Ó, o a não é 1 aqui? Beleza. Então a soma das raízes tem que dar, ó, menos com menos dá mais, né? Mais 6. Deixa eu escrever mais espaçoso aqui no negócio. Menos 6 sobre 1. Dá igual, menos com menos mais 6. 6 por 1 dá 6. Então a soma das raízes tem que dar 6.
E o produto, professor? C sobre A. Vai ser igual. Quem é C? É 5 sobre A, que é 1. Então o produto das raízes tem que dar 5. Aí é só fazer, ó. x1 mais x2 dá quanto? 1 mais 5, que dá igual a 6. E x1 vezes x2 dá igual a quanto? 1 vezes 5, que dá igual a 5. Então bateu, né? Ó. Não sei se vocês entenderam aqui, mas vamos recapitular. A soma das raízes, nós aprendemos na equação do segundo grau, que é menos b sobre a. Aí eu substituí, ó, menos b. Quem é b? B é esse coeficiente que multiplica o x, né? Ó. Então b é menos 6. Aí fica ligado no jogo de sinal. Menos com menos, mais. 6 dividido por 1 dá 6. Então você encontra também o valor da soma das raízes. Ou seja, quando você somar essas duas raízes que ele te deu, tem que dar 6. Foi o que eu fiz aqui, ó. Somei as duas raízes e deu 6. Certo? Então tá corretíssimo. Aí o produto, ó, é C sobre A. O coeficiente C é 5. O coeficiente A é 1, ó. Tá aqui, 1. Certo? Então 5 dividido por 1 dá 5. Aí eu fiz aqui o produto das raízes. Que raiz? Essa aqui, ó, que a questão me deu. A questão não me deu as raízes. Então fui lá, fiz o produto das raízes, multipliquei e encontrei 5. Bateu também com o produto, ó. Então se esses valores derem certo, ó, bater bem direitinho, então realmente esses valores, ó, que ele me deu aqui são as raízes da equação. Então tem esses dois métodos para você resolver. Você pode substituir na função ou pode utilizar soma e produto. Aí você, não, professor, achei melhor o tal. Pronto, aí você escolhe. Beleza? Só para te mostrar que existe mais de uma forma de resolver esse tipo de questão aí. Beleza? Muito bem. Show de bola. Show de bola. Vamos passando. Aí, pessoal, nós vamos entrar num assunto aqui que é sobre coordenadas do vértice de uma função quadrática. Coordenadas do vértice de uma função quadrática. Aí você me pergunta, professor, função quadrática é a mesma coisa da função do segundo grau? Muito bem, garotinho, muito bem. É isso mesmo. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Eu falei até para vocês, ó, já, que o vértice de uma função, deixa eu colocar bem aqui assim. Você tem uma função quadrática aqui, né? Vamos supor. Tem uma função quadrática aqui. Onde é o vértice, professor? É aqui, mano, na ponta, ó. Certo? E na pontinha da parábola aí. Aí tu vai ter, ó, a coordenada. Não são as coordenadas do vértice. Então ele quer essas coordenadas, ó. É um ponto, ele quer as coordenadas do vértice. O vértice é um ponto. Ponto V. Vértice. Aí ele quer as coordenadas, ou seja, ele quer o X do vértice e o Y do vértice. Certo? Que é o XV e o YV. Então esse vértice, esse ponto que é no vértice, ele é formado pelas coordenadas XV e YV. Beleza? Aí você me diz, professor, como é que eu vou encontrar essas coordenadas? Tem como? É para isso que estamos aqui, meu anjo. Ó, o XV tu vai encontrar assim, ó, menos B sobre 2A. Certo? No livro aí tá explicando por que que dá isso. Mas eu não vou atrás disso não. Se você tiver a curiosidade, você pode olhar no livro como é que eles chegaram nessa fórmula. Show de bola. Se tiver dúvida, me pergunta que eu vou explicar. Mas não vou mostrar a raiz, por que chegou aí, porque eu não sei se você quer ser um matemático da vida, né? Se você quiser, tudo bem, entre em contato comigo que eu vou te explicar como é que funciona. Certo? Mas se não, nós vamos por aqui. Aí o YV, pessoal, eu vou até mudar de cor aqui, ó, para ficar melhor de você visualizar, certo? Ó, YV. O Y do vértice você vai encontrar dessa forma,
menos delta. Aqui não é A não, viu? É delta. Sobre 4A. Ok? Então essas são as duas fórmulas para você encontrar as coordenadas do vértice de uma função quadrática. Professor, quer dizer que é só isso? Só. Mais nada. Aprenda essas fórmulas e acabou sua história. Venceu o conteúdo, né? Vamos dizer assim, você bateu o conteúdo, como diz a história. Só aprende essas duas formulazinhas para aprender as coordenadas do vértice de uma função quadrática. Aí você tem que visualizar. Aqui eu tenho o vértice, que é o ponto. O vértice é um ponto no plano cartesiano, que é a ponta, eu costumo dizer assim, a ponta ali da parábola, da função quadrática. Show de bola, né? Do gráfico da função. E esse ponto, esse vértice, ele tem duas coordenadas, né? Ele tem a coordenada no eixo x, que é o xv, x do vértice, e tem a coordenada no eixo y, que é o yv, que é o y do vértice. Como eu encontro o x do vértice? Menos b sobre 2a. Como é que eu encontro o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Professor, não lembro quem é delta. Vou escrever aqui para ti. Ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Mesma coisa que nós vimos lá na equação do segundo grau. É por isso que eu venho dizendo, se você matou a charada da equação do segundo grau, função do segundo grau vai ser moleza. Porque é só você agora adaptar a equação do segundo grau à aplicação dela no plano cartesiano. Trabalhando com coordenadas, com pontos no plano cartesiano, visualizando a parábola no plano cartesiano, só isso. E aí brincando no GeoGebra ainda mais. Olha, que coisa, macho. É bom demais, homem, um negócio desse, rapaz. O filé mignon da coisa. Aí, pessoal, nós vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Vou ver se dá para fazer aqui, certo? Ó. Exemplo. Eu vou utilizar um exemplo que tem no próprio livro aí. Que é, ele te dá essa função aqui, ó, f de x é igual a menos x ao quadrado, mais 4x menos 4. Certo? Ele te deu essa função. Aí vamos supor, nessa questão ele está te dizendo assim, ó. Você vai determinar as coordenadas do vértice e vai fazer o gráfico. Então o que é que a questão está pedindo? Está pedindo as coordenadas do vértice. Está pedindo xv e yv. Então como é que nós vamos encontrar xv e yv? xv é igual a menos b sobre 2a. Isso aqui vai ser igual ao quê? Menos, quem é b? É 4, né? 4 sobre 2 que multiplica a. Quem é o a? Menos 1. Né? Ó, que é menos aqui, ó, então dá menos 1. Vou colocar bem aqui, ó, o a é menos 1, o b é 4 e o c menos 4. Certo? Resolvendo fica menos com mais dá menos 4 sobre 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Isso aqui vai dar 4 dividido por 2 dá 2, menos com menos dá mais. Então encontrei o x do vértice. Vamos para o y do vértice. Vou mudar de cor aqui para não confundir. O y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Aqui tanto faz, pessoal, esse traço aqui cortar tudo com um sinal de menos ou não. Você pode colocar só assim também. Tanto faz. Porque esse menos ele está se referindo a tudo aí. Vamos estar assim. Menos. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Certo? Dividido por 4 que multiplica menos 1. Que o A é menos 1. Isso aqui vai ser igual. Quem é o B, pessoal? Ó, menos. Quem é o B? É 4 ao quadrado menos 4 que multiplica. O A é menos 1 e o C é menos 4. Sobre 4 vezes menos 1 vai dar o que? Menos 4, né? Aqui faltou um parênteses aqui no final, né? Vou colocar um colchete aqui. Certo? 4 vezes menos 1, menos 4. Então vamos trazer aqui para baixo. Ó. YV vai ser igual.
tô resolvendo tudo, tá lá dentro agora do parênteses. 4 ao quadrado vai dar 16. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, né? Sobre menos 4. Isso aqui vai ser igual a menos 0, né? 16 menos 16 dá 0. Sobre menos 4. Tô fazendo bem passo a passo. Fala o jogo sinal. Menos com o que aí? O 0 nem é mais nem é menos, né? Então, ó, se o numerador tá 0, vai zerar tudo. Aqui vai dar 0. Então, o y do vértice, pessoal, é 0. E o x do vértice é 2. Jogou aí, entendeu a ideia? E ainda tem outra coisa, outro detalhe. Vamos desenhar o gráfico agora. O gráfico vai ser moleza, né, papai? Porque é o seguinte, ó. Preste atenção no jogo do gráfico aqui, ó. Professor, como é que o senhor sabe que vai ser mais ou menos assim? É porque é o seguinte. Preste atenção na jogada. Eu observo quem é o coeficiente C, ó. Certo? Coeficiente C é onde o gráfico vai cortar aqui, ó. Vamos supor que aqui é menos 4. O gráfico vai cortar no eixo Y. Aqui eu tenho Y, aqui eu tenho X. Vai cortar no menos 4. Show de bola, marquei. Aí, ó. Como eu encontrei X, V e Y, V, eu tô com a coordenada do vértice, ó. V vai ser igual 2 e 0. Ó, aqui eu tenho, eu vou escrever aqui para você clarear, ó, XV e YV, né, ó. Eu tenho o vértice aqui, ó, que é esse ponto, ó. Aí o meu vértice tá no ponto 2, 0. Aí vamos supor que o 2 é bem aqui, ó, que é o 2. Então aqui é o meu vértice, pai, ó. Aqui é o meu vértice, ó, com a coordenada 2, 0. No X é 2 e no Y é 0. Então vai ser bem aqui, ó. O gráfico vai cortar aqui e vai fazer assim. Assim vai ser o meu gráfico. Beleza? Vamos ver lá no GeoGebra como é que fica. X2 menos X2 mais 4 menos 4. Menos x2 mais 4x menos 4. Olha aí como é legal. Vamos ver se deu certo. Aí como é massa. Ó, do jeito que tá feito lá, né? Ó. Olha aí. Igual, macho, do mesmo jeito. Não tá porque o meu ali tá todo troncho, né? Mas olha aí, ó. No eixo X tá tocando lá no 2, né? E no eixo Y tá cortando no menos 4, ó. Mesma coisa. Aqui tá no 2, ó. E tá cortando no menos 4. Por quê, ó? O coeficiente C é menos 4, então vai cortar o Y no menos 4. O gráfico vai cortar o Y no menos 4. E encontrei o vértice da parábola, que é 2 e 0, ó. X é 2, Y é 0. Eles se encontram aonde? Bem no vértice aqui, ó. Beleza? Vê como é legal? Feito e provado. É, meu irmão, feito e provado. Aqui é assim, faz e prova. Beleza, pessoal? Compreendido? E aí vocês podem ir brincando aí, pessoal. Pode ir brincando. Eu achei legal outra coisa aqui, ó. Esse outro exemplo também achei legal. Eu vou fazer ele. Ó, o outro exemplo é o seguinte. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 6. Aqui tu já sabe, ó. Vou dizer quem é A, B e C, ó. Vou colocar logo aqui, ó. A é 2, B menos 4, C é 6. Ó, preste atenção nas regrinhas que nós estamos estudando, como te ajuda muito a entender várias coisas. Primeiro detalhe, o A é maior que 0? É. Então tu já sabe que a tua parábola vai ter concavidade voltada para cima, certo? Por quê? Porque o A maior que 0. Primeira observação, show de bola. Outro detalhe, o C é 6. Aqui, pessoal, é onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então tu já pode imaginar, eu vou utilizar esse mesmo aqui, ó,
que tu vai ter um plano cartesiano aqui no 6, aqui é o 6, ó, certo? E esse gráfico vai cortar aqui, ó. Beleza. E tu sabe que a concavidade é para cima. Tu só não sabe se ela é assim, ou se ela toca aqui só em um ponto, ou se ela passa para baixo e faz isso. Tu não sabe ainda, né? Porque tu precisa de outra informação. Tu precisa do valor de delta. Com o valor do delta, tu já sabe se ele vai tocar só em um ponto, em dois ou em nenhum. Quer ver? Vamos encontrar o delta ali, ó. Aqui eu tô só brincando aqui para você ver que com as informações que nós obtivemos, que nós já tivemos, que nós já aprendemos, você já consegue ter mais ou menos a ideia de como vai ser a parábola da função. Ó, o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Delta vai ser igual, b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica a é 2 e o b é 6, né? Aqui o b é 6, o c é 6. Delta vai ser igual, menos 4 ao quadrado dá 16, né? Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6 dá 48, né? 8 vezes 6, 48. Delta é igual a menos... quanto aqui? 32, é? Acho que é, né? Menos 16. É isso. 2, 3. 32. Certo? Então, delta, pessoal, aqui, ó, menos 32. Então, eu sei que delta é menor que zero. Delta menor que zero. Então, já sei que a minha parábola não vai tocar o eixo X. Show de bola, né? Não é massa, vamos dizer assim, não é massa um negócio desse. Ó, só com essas informações tu já tem a ideia de que a tua parábola é assim, ó. Não toca o eixo X, por conta do delta menor que zero. Show? Entendeu aí? É muito legal, mas isso aqui, porque aí tu, com essas informações, ó, do A ser maior ou menor que zero, do valor de C, ó, do coeficiente C, tu vai saber onde o gráfico corta o eixo Y. Com o valor do delta, aí tu sabe se toca o eixo Y, se não toca, se toca em 2 pontos, como é, certo? Tu vai saber por onde é que a tua parábola vai passar mais ou menos. Agora tu não sabe a altura disso aqui, né, ó, do vértice ainda, ó. Tu não sabe, né? Esse valor de Y aqui, ó, que é o YV, o Y do vértice e o X do vértice. Tu não sabe, né? Que é aqui onde tu vai saber localizar a parábola. Será que a parábola está bem aqui? Ou será que essa parábola ela passa bem aqui? Como é? Ela passa aonde? Aí nós vamos encontrar agora o XV e o YV, que nós já aprendemos, né? Como é que encontra? Vamos lá. O XV é menos B sobre 2A, certo? Que vai ser quem? O B é menos 4, né? Então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 2. Vai dar igual a 4 sobre 4, que dá igual a 1. Então eu encontrei o meu X do vértice. Aqui vai ser 1. 1. Certo? Show de bola. Vamos para o Y do vértice. Agora, Y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4A. Eu já tenho o delta aqui, ó, menos 32. Então vai ser menos 32 sobre 4 que multiplica 2, né, ó, que o A é 2. Então aqui eu vou ter o que, ó, 32. Eu vou fazer aqui embaixo para não ficar muito amontoado aí, né? YV vai ser igual a 32 dividido por 8, né, ó? 4 vezes 2, 8. Aí 32 por 8 dá 4. Então aqui o meu Y do vértice vai ser 4. Show de bola? Haha, papai. Vou aumentar o gráfico aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí vamos numerar aqui, ó. Aqui é o Y. Aqui é o X. Aqui é o 6, ó. Aí vou botar bem aqui o 4. E aqui o 2, ó. Aí eu vou traçar esse ponto aqui, ó. Lembrando que esse 2 é o X do vértice, né, ó? E esse 4 é o Y do vértice, ó. Aí agora eu já sei, pai, ó, que a minha parábola ela vem daqui, ó. Passa por aqui, ó. E daqui ela volta pra lá, ó.
Agora eu já me situei. Entendeu aí? Com essas informações... Professor, para que a gente está sabendo tudo isso aí? É para você saber montar a sua parábola exatamente. O gráfico da tua função polinomial de segundo grau, tu vai saber montar exatamente como ela realmente é. Com essas informações. Sabendo se a concavidade é para cima ou para baixo, com o valor de A. Se o A for maior que zero, concavidade para cima. Se for menor que zero, concavidade para baixo. Sabendo o valor de delta, que aí com delta tu sabe se ela vai tocar o eixo X ou não. E ainda tem outro detalhe. Tu vai encontrar o valor de delta sempre, né? Porque para tu encontrar o Y do vértice, tu vai ter que achar o valor de delta. Show de bola. Quando tu encontra o delta, ó, tu já sabe se ela vai tocar o eixo X ou não. E se for tocar, se vai tocar em um ponto ou em dois. Ligado? Com o delta, aí tu vai encontrar agora quem é o X do vértice e o Y do vértice. Para saber onde vai ser literalmente o meu vértice. Que é o ponto V aqui, ó. Entendeu? Então, o que é que tu precisa saber para desenhar exatamente a tua parábola? O valor de A, o valor do delta e o XV e o YV. Certo? São essas 4 informações que tu precisa para desenhar a tua parábola bonitinha, exatamente como ela é. Beleza? O A, o delta, o XV e o YV. E é importante tu ter o valor de C, né? Porque com o valor de C, tu vai saber onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Show de bola. Então são essas 5 informações. Com essas 5 informações, tu consegue desenhar o teu gráfico da função perfeitamente. Vamos jogar lá no GeoGebra essa daí pra gente ver. 2, 4, 6, né? 2, 4, 6. Dois, 4, 6. É menos 4. Menos 4. Show de bola. Vamos ver aqui se deu certo. Olha aí, ó. Certinho, mano. Tá vendo? Eu fiz no 2, macho. Ó, esse tempo todinho eu falando errado aqui, ó. Aqui eu calculei certo, ó. O 1, mas aqui eu coloquei 2. Não é 2 não, aqui é 1, mano. Aqui é 1, ó. Foi só isso aí, mas tá desenhado já, ó. Mesmo jeito. Certo? Aqui é 1 e 4, ó. Que aqui o X é 1. Onde foi que eu tirei esse 2? Acho que foi daqui que eu tava olhando. Aqui é 1, certo? Então faz essa revisãozinha aí, tudo bem direitinho, show de bola. Ó, 1 e 4. Aqui eu até tinha botado 1 e 4, ó. Foi só vacilo. Beleza. Vamos lá. Eu tava mostrando a você, eu tava falando e você não tava nem vendo, né? É porque eu tava corrigindo aqui, ó. Porque aqui eu tinha botado 2, ó. E aqui é 1. Aqui tá aqui, ó. 1 e 4. X é 1 e Y é 4. Os pontos, as coordenadas do vértice. Beleza? Agora vamos lá pro gráfico, ó. Pra você ver como tá a mesma coisa. Tá vendo aí, ó? Tá cortando no 6. Certo? Ó. O gráfico tá cortando o Y no 6, ó. É a concavidade para cima. E os pontos do o ponto V aqui, que é o vértice, ó, tem a coordenada 1 no X e 4 no Y. Certinho, mano. Não tem como dar errado, não. Certo? É só prestar atenção, fazer bem direitinho, que fica lindo, maravilhoso aí. Beleza? Eu quis fazer esse exemplo aqui porque é um dos exemplos que às vezes você pode se embananar porque o delta deu menor que 0, né? Aí tu, eita, professor, e agora para eu encontrar os pontos? Não, tenha calma. Você não está procurando as raízes, certo? Porque se tu fosse procurar as raízes da equação aqui, aí tu ia se complicar. Porque não tem raiz da equação. Porque a raiz da equação, pessoal, é onde esse gráfico toca o eixo X. Onde a parábola toca o eixo X. Ele não toca. Se ele não toca o eixo X, ele não vai ter solução nos reais. Lembra lá que nós vimos, ó? Cadê? Aqui, ó. Delta menor que 0 não tem raiz real. Por quê? Porque ele não toca o eixo X. Aí se tu fosse tentar resolver logo, encontrar as raízes, tu ia se embananar todinho. Certo? Então tem que saber o que é que tu tem que encontrar. Tem que encontrar o A, encontrar o delta, encontrar o C, né? Ó. Aqui eu vou colocar na ordem, mais bonitinho aqui. 5 coisas que eu tenho que encontrar. Vou colocar em cor de rosa aqui, ó, para ficar destacado. Até para as meninas ficarem ligadas, né?
Ó, tem que encontrar o valor de A, valor de C, valor do delta, tem que encontrar o x do vértice, tem que encontrar o y do vértice. São essas 5 informações que eu preciso para saber desenhar a minha parábola exata, bem direitinha, bonitinha, certo? E tá aí todas as fórmulas. O A já está aqui, ó, que é o coeficiente x ao quadrado. O C é o termo independente, certo? O delta é b ao quadrado menos 4ac. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Acabou. Essas 5 coisas aqui tu encontra, desenha a tua parábola linda e maravilhosa. Beleza, pessoal? Show de bola. Pessoal, e o outro assunto, o último assunto aqui do nosso tema de hoje, que é bem tranquilo também, certo? É o valor máximo e o valor mínimo. Valor máximo e valor mínimo. E valor mínimo de uma função quadrática. Isso aqui é bem tranquilo também, certo? Vamos raciocinar. Vamos só raciocinar. Se tu tem um gráfico aqui, ó, tem um plano cartesiano aqui e tal. Aí eu marco um ponto aqui, ó, 2, um exemplo, e aqui menos 2. Qual é o maior? Ah, professor, que é isso, professor? Isso aí é coisa do ensino fundamental 1. Me digam, tenha calma. Qual é o valor maior? Esse aqui, né? Maior. Show de bola. Esse aqui é menor, né? Beleza. Tá lógico, né? Então, você já ficou ligado. Professor, tô pegando a ideia. O senhor quer dizer que o valor máximo e o valor mínimo vai estar no eixo Y, no eixo das ordenadas. Um ponto para ti, é isso mesmo. Então o valor maior aqui é o máximo e esse aqui é o valor mínimo. Lembrando que ponto é esse, professor? Então, esse ponto, cara e moças, é o tal do YV, certo? YV. Então tu vai encontrar o YV e aí vai saber o valor máximo ou o valor mínimo. Agora tem um detalhe. Observe bem o detalhe. Vou desenhar aqui para ti, ó. Fazer menor para fazer os dois, ó. Para que eu encontre o valor máximo, a parábola tem que estar assim, ó. Ok? Ó. Aí tu vai encontrar o valor máximo, né? Ó. Tu vai encontrar o YV. Show? Preste atenção agora. Não, professor, eu já sei que para me encontrar o valor mínimo, a parábola vai ter que estar ao contrário, com as pernas para cima, como o senhor disse. Pronto. Ó. Certo? Aqui YV. Beleza? Tô indo bem na calma aqui para você raciocinar junto comigo. Pense comigo. Aqui eu tenho X, eu tenho Y, tenho X, tenho Y. Show de bola. Tô demorando um pouquinho aqui para você ter a memória fotográfica aí, ó. Aqui eu tenho o valor mínimo, né? Aí você me pergunta, professor, sempre o valor mínimo vai ser menor do que zero? Porque aqui o y do vértice está negativo, né? Ele está negativo. Nem sempre. Observe o detalhe. O valor mínimo não quer dizer que ele é menor do que zero. Quer dizer que o A é maior do que zero. Muita calma nessa hora, certo? Para você não confundir. Porque são linguagens diferentes, vamos dizer assim. Por quê? Quando o coeficiente A for maior do que zero, você vai encontrar
o valor mínimo de uma função. Pegou a ideia? É o contrário. Quando A for maior do que zero, aí que você vai encontrar o valor mínimo. Por isso que eu disse a você, tenha muita calma nessa hora. E aqui é quando A for menor do que zero. Por quê, professor? Porque preste atenção. Eu não disse a você que quando A for maior do que zero, a concavidade é para cima? É. Pois pronto. Quando essa concavidadezinha for para cima, você vai encontrar o valor mínimo. Ou seja, quando A for maior que zero, você encontra o valor mínimo. Quando a concavidadezinha for para baixo, é porque o A é menor que zero, né? Então, quando o A é menor que zero, você vai encontrar o valor máximo. Professor, mas o senhor disse que nem sempre o valor mínimo é negativo. Isso, disse mesmo. Vou te mostrar bem aqui, ó. Qual é o valor mínimo aqui, ó, dessa função? Não é 4, não? O valor mínimo da função é 4. Porque não é o vértice, o A aqui não é maior que zero? O A é maior que zero, então tu encontra o valor mínimo. O valor mínimo dessa função é 4. Show de bola? Vou ver se tem outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho o A menor que zero, né? O A é menor que zero. Então aqui tu vai encontrar o valor máximo. Qual é o valor máximo da função? É zero. Não é o y do vértice, ó. O y do vértice não é zero? Então o valor máximo é zero. Ah, professor, agora eu entendi. É só eu pegar o contrário. Show de bola. Cara, parabéns. É isso que eu queria que você entendesse. A ideia do valor máximo e valor mínimo vai trazer conceitos contrários entre o A e o Y do vértice. Tranquilo? Então, se o A for maior que zero, tu vai encontrar o valor mínimo do vértice. Se o A for menor que zero, tu vai encontrar o valor máximo. É só pensar o contrário aí. A relação entre o A e o Y do vértice. Certo? O A maior, o Y do vértice é menor. É o mínimo. O A menor que zero, o Y do vértice vai ter o valor máximo. Show? Entendido? Aí você me pergunta, professor, e como é que eu encontro o Y do vértice? Com a mesma fórmula que nós já aprendemos no slide anterior. E nos slides anteriores também. Certo? É a mesma fórmula. O Y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4A. Professor, quer dizer que tanto faz eu procurar o valor máximo como o valor mínimo? Vai ser a mesma fórmula? Vai. O que vai te dizer se é o máximo ou o mínimo é o valor de A. Certo? É o valor de A. Porque vamos supor que tu procurou, encontrou o Y do vértice sendo 10. Ah, encontrei o Y do vértice, professor, é 10. Esse é o valor mínimo ou máximo? Bom, olhe para a função. Aí tu vai olhar para a função, o cara te deu essa função aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 12. Um exemplo. Ele te deu essa função. Tu vai ter que olhar para quem? Para o coeficiente A. O A, nesse caso aqui, é menos 1, né? Então o A é menor que zero. Então quando o A é menor que zero, o valor é o que tu está procurando? O máximo. Não é o contrário? A menor, Y do vértice é o máximo. Entendeu? Tô querendo que tu pegue essa ideia aí, bem no macete. Agora se tu tivesse assim, ó. Tu encontrou 10 também no Y do vértice, show de bola. Aí tu agora tem assim a função. Tu calculou o Y do vértice e encontrou 10. Aí tu, professor, eu não sei se esse 10 é o valor mínimo ou é o máximo. Olha para a função, qual é o coeficiente A? É 1. Ah, professor, o A agora é maior que zero. Então se o A é maior que zero, esse Y do vértice aqui é o valor mínimo da função. Show de bola? Entenderam, né? Aí é bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo, bem tranquilo. Tem até um exemplo aí que nós vamos fazer aqui, ó. Ele te dá esse exemplo aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 5x menos 7. F de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 5x mais menos 7. Mais 5x menos 7. Aí ele diz,
essa função tem valor mínimo ou máximo? Vou incrementar aqui a pergunta, que lá já está te dando se é valor mínimo ou máximo. Mas vou incrementar para ver se tu entendeu. Nessa função eu vou encontrar o valor mínimo ou máximo ao encontrar o y do vértice. Aí tu raciocina, na calma, não vai no chute não, vai na calma. Bom, o professor me disse que para eu saber se é o valor mínimo ou máximo o y do vértice, eu tenho que saber qual é o valor de a. Aí eu vou lá. Quem é o meu a aqui nessa função? Quem é o coeficiente a? É menos 1. Aí eu escrevo. O a é menor que 0. Escreva, não tenha preguiça, pelo amor de Deus. Que às vezes você erra a questão por causa de besteira. Então escreva. O a é igual a menos 1. O a é menor que 0. Então você se lembra. Quando o a é menor que 0, o y do vértice tem um valor máximo. O que não são contrários? Ó. Até desenhei esse gráficozinho aqui para você entender que eles têm conceitos contrários, vamos dizer assim. Quando o a é menor que 0, o y do vértice é o máximo. Então tu vai encontrar aqui o valor máximo. Vou até escrever aqui, ó. O y do vértice vai ter o valor máximo. Aí tu pode olhar lá no enunciadozinho da página 135, tem dizendo lá, determine o valor máximo da função. Tá aí, ó. Beleza? Tô só fazendo tu raciocinar. Aí eu te pergunto, como é que eu encontro o y do vértice? Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Eu gosto de calcular o delta logo separado, ó, porque fica mais simples, né? Delta vai ser quem? É menos b não, é b ao quadrado. B ao quadrado menos 4ac, né? Delta vai ser igual. B ao quadrado é quem? É 5, né? Ó. 5 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 1 que multiplica menos 7. Certo? Vamos para cá. Ó, porque o A é menos 1, né? Ó, e o C é menos 7. Delta vai ser igual. 5 ao quadrado é 25. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais, né? Então vai ser mais. Menos com mais, menos dá mais. Mais com menos dá... Opa, não, peraí. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Dá menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. Então o delta aqui é igual a menos 3, né? Ó, o delta eu achei menos 3. Show de bola. Agora vamos continuar aqui, ó. Menos o delta menos 3 sobre 4 que multiplica o A, que é menos 1. Isso aqui vai ser igual. Menos com menos dá mais 3 dividido por 4. Negativo, né? Ó, porque mais com menos dá menos. Então isso aqui vai ficar igual a menos 3 quartos. Então esse valor, ó, menos 3 quartos, é o valor máximo. Ó. Menos 3 quartos. É o valor máximo da tua função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Show de bola? Entendeu? Então se liga. Não quer dizer que o valor máximo é positivo, não quer dizer que o valor mínimo é negativo. Não quer dizer isso. Quer dizer que o valor máximo é porque o A é menor que 0. Quer dizer que o valor mínimo é porque o A é maior que 0. Show de bola? Pessoal, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje, certo? Só pra gente brincar um pouquinho aí. E vamos só ver essa função aqui lá no GeoGebra pra gente concluir. Só assim, ó. Eu vou fazer aquele passo a passo. Encontrar quem é o A, menos 1. Tem que encontrar também quem é o C, né? Menos 7. Tem que encontrar o delta, que é menos 3 quartos. Tem que encontrar o x do vértice e o y do vértice para saber desenhar a minha parábola, né? O y do vértice... Não, pera aí. O delta é menos 3, né? Delta é menos 3. Agora o y do vértice é menos 3 quartos. Menos 3 quartos. Aqui é menor do que 1, né? Que dá 0,75, né? É menor do que 1. Negativo, né? Vai dar menos 0,75. Então vai ser maior do que menos 1. Entre 0 e 1. Entre 0 e menos 1, né? O y do vértice. O x do vértice eu não calculei, né? Vamos calcular. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. B é 5, né? Então vai ser menos 5 sobre 2 que multiplica menos 1. Vai dar menos 5 e aqui vai dar menos 2. Vai dar igual a 5 meios.
Então o x do vértice, pessoal, é 5 meios. 5 meios é 2,5, né? Então vamos começar a desenhar a lereada aqui, ó. Primeira informação, o A é menor do que 0. Se é menor do que 0, a concavidade é para baixo. Se o delta é menor que 0, não vai tocar o eixo X. Se ligou? Vai ser bem para cá. Vamos brincar aqui, ó. Eu já sei que a concavidade é para baixo, porque o A é menor que 0, show. Eu sei que o gráfico vai cortar o eixo Y no -7. Então vou marcar aqui, ó, -7. Sei que vai cortar aqui, então o gráfico vai ser como se fosse assim, né, ó. Aí eu não sei se vai chegar lá ou não. Vamos analisar o delta. O delta é menor que 0, né? Então não vai tocar o eixo X. Olha as análises como são legais, ó. Aí no X do vértice vai estar mais ou menos no 2,5. Vamos supor que aqui é 2,5, ó, 5 meios. E o Y do vértice é -3/4. Vai estar entre 0 e 1. Aqui é o 1, ó. -1, né? Então o -3/4 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então vai ser aqui o vértice, ó. Então o gráfico da função vai ser assim. Ficaram ligados aí na jogada? Agora vamos desenhar, vamos lá pro GeoGebra pra gente ver se é assim mesmo. Olha aí como é legal. -x mais 5 menos 7. -x mais 5x menos 7. Aí, macho. Olha aí, mano. Cortando no -7. O eixo, ó. Tá aí, ó. O eixo Y sendo cortado no -7. Beleza? Tá aí a prova. -7. Concavidade para baixo. Bonitinha. Aqui, ó. O ponto do vértice tá no 2,5, ó. Que é 5 meios. Entendeu? E o Y do vértice tá mais ou menos no 3/4, ó. Que é -3/4, ó. Tá entre o 0,5 e o 1, ó. -3/4. Exatamente como consta aqui, ó. Exatamente. Beleza? Virei como é legal? Dá para você identificar, sabendo aquelas 5 informações, você consegue desenhar a parábola bonitinha, linda e maravilhosa. Show de bola? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato aí. Não esqueça de fazer as 5 questões hoje, para ir adiantando o seu serviço aí, das 30 questões, né, ao todo. Na próxima aula, se Deus quiser, dia 12, nós vamos estudar da página 139 a 144. Beleza? Tá aí o nosso tema, né, que nós estudamos hoje, função polinomial de segundo grau. Vimos aí valor mínimo e máximo. Vimos as coordenadas do vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. E vimos também a ideia dos zeros ou raízes da função, né? Show de bola. Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.